A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz, lido por Sofia Pedro. Capítulo 12. O conselheiro levou a sua atraente amabilidade até se sentar nos bancos de pinho do estabelecimento de Damião Canada, envernizado já pelo uso de muitos anos. Entre os circunstantes, era qual mais o cumprimentava e oprimia com atenções e o flagelava com obséquios. O conselheiro revestira-se com muito estudo de uma fisionomia satisfeita e sem sombras de reserva, tratando a todos por amigos e conversando com aquela familiaridade tão sabida de candidatos a procuradores do povo nos círculos que pretendem representar. Até chegou a levar aos lábios o copo de vinho que um lavrador lhe ofereceu. Não se lhe percebia, porém, no rosto, ao fazer isto, o menor vestígio de artifício, e ao mesmo tempo mantinha-se ainda nele tão aparente a superioridade intelectual que os seus interlocutores nunca excediam os limites da deferência. O pai de Madalena era um perfeito homem de corte. Presença agradável, modos insinuantes, palavras tão astuciosamente lisonjeiras que desvaneciam os próprios que como tais as tinham. Alvejavam-lhe já algumas cãs nos cabelos e suíças que usava talhadas à moda inglesa. Principiava a predominar-lhe nas formas certa rotundidade característica. Mas no esmero e até elegância distinta de casquinice pretensiosa com que vestia, no porte airoso, nos movimentos ágeis, no olhar penetrante como o de poucos e na viveza das conversas, havia ainda tantos sinais de vigor e de virilidade que ninguém se sentia obrigado a estranhar-lhe certos hábitos de rapaz que não perdera ainda. Em Lisboa, passava o conselheiro por ser um homem bem quisto das damas e, não obstante os seus 55 anos, acreditava-se que assim fosse, ou quase se adivinhava ao primeiro olhar lançado sobre ele. Possuía o dom especial de se encontrar à vontade em toda a parte, desde o mais perfumado gabinete da moda até o menos asseado local de um comício popular. Nas câmaras com graves diplomatas, nos cafés com rapazes estouvados, na sua aldeia com eleitores absurdos, com atores e atrizes nos bastidores, com padres nas sacristias, com militares nos quartéis, em toda a parte e com todos se achava este homem à vontade, acabando quase sempre por captar simpatias. Podia dizer-se dele que com igual perícia e rara consciência da oportunidade jogava todas as armas. O galanteio cortesão, a frase conceituosa, o equívoco subtil, a anedota picante, o estribilho popular, a figura oratória, a máxima moral e até a praga energicamente expressiva. Mas, como aos espadachins de profissão, jogava-as todas com frieza de ânimo, cada qual na ocasião oportuna e com perfeita observância do que o mundo chama conveniências sociais. Muito tinham que fazer com ele os La Bruyère que a cada passo aí encontramos no mundo. Iludia os mais atilados. Às vezes parecia abrir-se tão do íntimo, tão completamente e sem condições nem reservas. Havia tal unção de sinceridade nas palavras com que falava de si, dos seus projetos, dos seus sentimentos, que o mais desconfiado jesuíta sentir-se-ia tentado a acreditá-lo e nem sempre se enganaria. Outras falava verdade, mas com tais hesitações na voz, com tal mobilidade no olhar, que ao considerá-lo, a mais ingênua criança experimentaria o despontar da primeira dúvida. Já se vê que um homem destes era um contendor de muita força para poder ser combatido por qualquer dos influentes locais.
O próprio brasileiro, apesar de toda a sua economia política, ainda nada pudera contra ele, nem ousara romper hostilidades com receio de ficar vencido. Durante os poucos momentos que o conselheiro se demorou na loja do Damião Canada, soube desvanecer muitas das sombras que a conversa que precedera a sua chegada havia gerado em alguns espíritos. 3 ou 4 lisonjas, outras tantas promessas, alguns conselhos modestamente pedidos com fingida ingenuidade serviram-no perfeitamente. Deixemo-los nós na laboriosa e pouco invejada tarefa de manter a popularidade e vamos seguir Ângelo, que se separou do pai à porta da venda para chegar mais depressa ao mosteiro. Metendo a galope o pequeno baio que montava, dirigiu-se para casa com aqueles alvoroços no coração que conhece quem já foi estudante e se recorda ainda do que experimentava ao ver de longe despontar o telhado da casa paterna, onde vinha gozar as delícias de umas almejadas férias. Ângelo tinha por este tempo 13 para 14 anos. Era uma agradável figura de criança, expressiva de inteligência e de vida. Tinha nas feições um misto da delicadeza de Madalena e da energia varonil e ao mesmo tempo atraente do conselheiro. O cabelo louro e curto levantava-se-lhe graciosamente em anéis naturais, com grande vantagem para a espaçosa e bem modelada fronte. Quando Ângelo chegou ao pátio, era quase noite fechada. As janelas do mosteiro estavam todas obscuras, à exceção das águas furtadas, correspondentes aos quartos das crianças. Ângelo desmontou e cautelosamente se dirigiu a pé para casa. Torquato dormia à porta, como frequentemente lhe acontecia. Ângelo pôde assim penetrar sem ser percebido até o mais íntimo da casa, até os aposentos onde dormiam as crianças e em cujas janelas avistara luz. A cena que viu ao entrar ali insinuou-lhe no coração uma suave e consoladora alegria. O mais novo dos seus primos, criança de 3 anos, estava meio nu e de joelhos sobre o leito, com as mãos erguidas e os olhos fitos em um crucifixo que tinha à cabeceira. Madalena, ao lado dele, ditava-lhe as palavras da oração que a criança repetia cheia de fervor. Nos quartos próximos palravam ainda acordados os mais velhos, apesar das continuadas advertências da prima. Ângelo aproximou-se sem ruído. E quando a morgadinha se abaixava para beijar a criança, ele estendeu a cabeça e pousou também um beijo nas faces da irmã. Madalena soltou uma exclamação de surpresa e cingiu nos braços com efusão. A criança levantou um brado que foi o sinal de revolta dado a Mariana e Eduardo, que cedo abandonaram os quartos e correram a abraçar Ângelo. "Vens só?" perguntou Madalena ao irmão quando uma pergunta lhe foi possível. "O pai ficou na loja do Canada", respondeu Ângelo. "Estava em sessão à Assembleia dos Notáveis. E como estás tu, minha Helena? Tu e Cristo e a tia? Como vai toda a gente? Anda tu mesmo sabê-lo?" "Eu vou dizer à mamã", disse Mariana saindo aos saltos. "Eu vou chamar Cristo", disse Eduardo imitando-a. E saíram ambos, pregoando a chegada do primo. O pequeno que Madalena deitara pedia chorando para se tornar a levantar, requerimento que a rogos de Ângelo foi deferido. "Diz-me", continuava no entretanto este para a irmã, "tens-te enfastiado muito aqui só?" "Não, tenho-me divertido até." "De veras? E que fazes? Em que passas o tempo?" "E eu sei. O tempo é que passa sem eu dar por isso. Leio pouco, passeio muito, trabalho mais." "Que tens lido?" "Quase sempre relido." "O quê?" "Nem eu sei já. O primeiro livro em que pouso a mão quando os vejo sobre a mesa." "O Augusto tem vindo a ensinar os pequenos?" "Todos os dias." "E o tio Vicente, que me dizes dele?" "Vai bom. Caiu no outro dia à levada da raiz do monte.
Valeu-lhe o Augusto para o salvar. Sim, pobre homem, olha naquela idade. E a tia Doroteia? Tem de hóspede um sobrinho de Lisboa, um Henrique de Souselas. Conheces? Eu não. É provável que por aí venha. A tia Vitória insiste em que lhe chamemos primo. Aviso-te disso. Sim, e a tia? Ralha ainda muito com os criados? Coitada, achei graça há dias à Joana, com muita ingenuidade se me veio queixar de que ela até o anjo da guarda lhe ocupava em serviço próprio. Tu sabes que a tia, quando está com muito sono, tem aquele costume de dizer às criadas que a encomendem ao anjo da guarda delas. Mas vamos. Espera, e o Cancela trouxe-vos aquelas encomendas? Trouxe. É verdade. E a filha dele, a Lindita? Já cá me atardando a pergunta, notou a Morgadinha rindo. Essa anda contente como quem nada tem a penalizá-la. Nem saudades. Ora vamos, Lena, não te perdoa a malícia. Então, de veras, esse coração está assim tomado? Não te informo do meu coração que o não levo comigo quando daqui vou. Cá me fica. E uma grande parte dele no teu poder. Eu sou que pergunto. Em que estado me entregas? Muito doente. Sim. E o teu? O meu? Nem eu sei dele. Olha, isto de corações são como as crianças. As travessas tantos cuidados dão às mães que a todos os instantes querem saber o que elas fazem e onde estão. As sossegadas inspiram tal confiança que nem sequer nelas se pensa. O meu coração é um modelo de serenidade. Então ainda nenhum cavaleiro errante ou trovador. O sítio é pouco abundante em heróis. O único destas imediações capaz de ferir a imaginação e comover os afetos de uma mulher é o Sr. Joãozinho das Perdizes. Mas esse é um Acteon insensível que... É verdade, disse Ângelo rindo. Lá vi também esse javali na venda do Damião Canada. Mas não sei que pense, Lena. Eu ainda um dia te hei de dizer umas coisas. A mim? A respeito de quê? Do teu coração? Que sabes dele? A seu tempo o direi. Como te vieram essas presunções de conhecedor dos corações alheios? Não tinhas isso quando daqui foste. Às vezes vê-se melhor de longe. Os de vista cansada de muito ver? Bem, depois falaremos. Vamos lá ter com a nossa gente que o pai não tarda aí. De facto, meia hora depois, estava a família toda reunida numa das salas principais da casa. O conselheiro, sentado numa cadeira de braços, tinha ao colo Mariana. Cristina, a pé, encostava-se-lhe familiarmente ao ombro. A Morgadinha, sentada em tamborete baixo, apoiava o braço em que recostava a cabeça em um dos joelhos do pai. Do outro lado da sala, Dona Vitória, sentada no sofá, servia de travesseiro a um dos pequenos que, apesar de prometer estar acordado para que o deixassem ficar a pé, adormecera. Junto deste, Ângelo fazia frequentemente rir sua tia e Eduardo com as histórias que lhes contava. A conversa cedo se generalizou. Era uma dessas conversas íntimas, familiares, em que se referem as mais insignificantes circunstâncias da vida doméstica. Conversas cujo suave perfume só em família se aprecia. Pobre do estranho que por acaso se encontra num desses círculos apertados pelos estreitos laços da amizade e do parentesco e se vê obrigado a ouvir a minuciosa crónica das ocorrências da casa que não é a sua. É uma patética ilusão a de certas famílias que imaginam que para todos é de igual interesse a narração dos sucessos domésticos que tanto as deleitam e com ela entretêm o primeiro indiferente que se lhes depara. Tudo trazem à luz. O dito agudo da criança de 3 anos, os incômodos que sofreu na primeira dentição, as espertezas do gato favorito, as razões ponderosas que aconselharam a mudança de um móvel, a combinação económica que favoravelmente modificou o orçamento doméstico,
a reforma nos processos culinários consagrados pelo hábito de muitos anos, o exame comparativo da conserva de um ano e da do ano antecedente, os defeitos e qualidades de um criado e mil outras pequenas coisas que é forçoso escutar com ares de quem as acha curiosíssimas, o que obriga a esforços sobre-humanos. É natural aquela ilusão. E patética a dissemos nós também, porque os que mais de coração se entregam à vida doméstica são os mais sujeitos a ela. Todos estes episódios fúteis e pueris os preocupam e deliciam mais do que as mais estranhas peripécias que ainda concebeu a imaginação de romancista fecundo. E quem se lembra de que é individualíssimo esse interesse, inerentes à pessoa e não aos factos, as causas que tão curiosos lhes fazem ser? Eu e o leitor, estranhos à família do mosteiro, ver-nos-íamos, se fôssemos escutar o diálogo que se travou na sala, na posição da pessoa indiferente que imaginamos a aturar um desses relatórios domésticos a que, sobretudo, são tão inclinadas as mães de família. É verdade que o conselheiro parecia achar curiosa a conversa. E o conselheiro tinha visto e ouvido tanto no mundo que o que ele achasse curioso é porque realmente o era. Desta vez, porém, damo-lo por suspeito, porque o conselheiro tinha coração, e quando esta víscera se alvoroça com afetos, as inteligências mais elevadas têm destas simpáticas fraquezas. O político, o diplomata reservado, ficava fora do portão da quinta do mosteiro. Ali dentro, naquele círculo de afetos, era o pai extremoso, o homem de família, ingênuo, sincero, aberto a todos, porque em todos confiava, contente por não ter de estudar na expressão dos rostos os pensamentos que se guardam, nas palavras, o sentido que nelas não vem explícito. Era um salutar descanso dos continuados esforços da sua vida de Lisboa. Lá, a luta. Aqui, o repouso. Por isso, ouvia com atenção e aplaudia com vontade as narrações da cunhada, de Madalena, de Cristina e até da pequena Mariana. E apesar de todo este encanto em que parecia cair, o conselheiro não poderia resignar-se a trocar por ele para sempre o vertiginoso movimento da sua vida política. Eram-lhe já necessidade aquela contenção, aquele esforço de espírito, aquelas desconfianças contínuas, aquele jogo de astúcias que lhe tomavam em Lisboa todo o tempo. 15 dias no campo bastavam para o fazerem suspirar por as lides e o afã da capital. Nem os afetos da família o retinham. A política é uma embriaguez. Nos intervalos em que o espírito se sente desanuviado dos vapores em que ela o envolve, pesam-nos os desacertos a que fomos arrastados. O desgosto do mal feito insinua-se-nos no coração. Cedo, porém, a violência dos hábitos subjuga os remorsos da consciência e de novo nos arrasta. O caráter íntimo da conversação foi levemente modificado por a entrada de Dona Doroteia e de Henrique de Sousellas, que de Alvapenha vieram visitar o conselheiro, mal tiveram notícia da sua chegada. O conselheiro acolheu com jovial cordialidade a senhora de Alvapenha e com delicada franqueza Henrique, que ele conhecia de Lisboa. Frequentavam ambos os primeiros círculos da capital e por mais de uma vez tinham trocado algumas palavras ou tomado parte em conversas e discussões comuns. Passado algum tempo depois dos cumprimentos, o serão animou-se de novo, fragmentando-se, porém, a conversação. Dona Vitória tomou à sua parte Dona Doroteia e passou a fazer-lhe amargas queixas a respeito dos criados do mosteiro, ao que Dona Doroteia acudiu com conselhos de resignação cristã. Ângelo conversava com Madalena e Cristina, a quem frequentemente fazia rir. Henrique e o conselheiro, próximos do fogão, estavam empenhados num diálogo muito animado.
O conselheiro parecia estar falando com uma sinceridade e candura que surpreendiam Henrique, que ainda o não tinha observado por esta face. É uma triste verdade, dizia, por exemplo, o conselheiro num ponto adiantado da conversa, referindo-se a algumas considerações de Henrique sobre a felicidade daquela vida do mosteiro. Tenho esta família que vê. Todos me querem sinceramente aqui e não sei resistir à fatal necessidade que me arranca de todos estes braços para me lançar ao turbilhão da política e disso que se chama o mundo. Pois amo de veras a minha Lena, creia. É um dever que cumpre. Nestes tempos de má-fé política, quem se sente com a coragem de se votar corpo e alma à defesa despreocupada dos bons princípios. Nos lábios do pai de Madalena passou um ligeiro sorriso, meio de descrença, meio de melancolia. Defesa despreocupada? Isso é quando Deus quer, respondeu ele. Olha, Henrique, visto que me veio encontrar em minha casa, a cuja porta eu deixo ao entrar todas as máscaras e artifícios de que uso no mundo, vai ver em mim o homem que talvez não o esperasse e que, já lhe digo, de balde procurará reconhecer um dia se me observar outra vez em Lisboa. O que lhe vou dizer não lhe diria nem lhe repetirei lá. É verdade que estes ares do campo também atuarão em si para me apreciar e tomar à boa parte a franqueza. Lá não acreditaria nela, se por acaso não a aproveitasse como arma política contra mim. Pois julga... Peço perdão se o ofendi com isto. Não era esse o meu intento, mas é prática tão geral. Se um dia for político, o que lhe não desejo, dir-me-á. Dizendo isto, fez uma curta pausa na conversação. Rompendo de novo o silêncio, o conselheiro prosseguiu. Mas falava aí de princípios que se defendem com desassombro e através de tudo. Não sei se quis ser lisonjeiro e disse o que não sentia, ou mais do que o que sentia. Em todo o caso, eu aqui no mosteiro acho-me muito às ordens da minha consciência, a qual não me deixa calar hipocritamente. Estou muito longe de ser esse ideal do homem político a que aludiu. Humildemente o confesso, até porque, se quisesse sê-lo, arriscar-me-ia a achar-me só. Não me teria partido. Porque qual é o que vê aí nas condições de constância de opiniões que disse? Tenho crenças políticas, é verdade. Esposo no coração certos princípios que quisera ver realizados, mas não combato por eles a todo o transe, nem por eles afrontaria o suplício. Antes, por vezes, entro em transações que são a completa negação da divisa das minhas bandeiras. E este pecado não sou eu só que o cometo. É um pecado venial da nossa época. As grandes ideias que definem e extremam os campos na política, havemo-las eu e os mais calcado muitas vezes aos pés para sustentar umas insignificantes fórmulas, um interesse mesquinho, um capricho pessoal. A política desce muitas vezes a isto. E ninguém é isento de culpa neste mal. Para ele, concorrem os mesmos que de fora nos julgam severamente. Há muitos destes pecados na minha carreira pública. E quer que lhe diga, sabe quando vejo claro neles? Quando me persuado de que não são de todo desculpáveis. Quando, porque eu não direi, quando sinto remorsos de os ter cometido. É aqui, é perante a boa fé, a sinceridade, a candura desta família que me tem amor e que me considera um homem perfeito, superior, impecável. É perante os generosos sentimentos da minha Lena e o caráter nascente daquela criança, e indicava Ângelo com o gesto. Parece-me que tenho neles juízes inflexíveis e escondo por isso a minha face política dos seus olhos penetrantes. Há muita coisa nela para que o mundo é já indulgente, mas que receio que eles me não perdoassem. Reparando para o olhar de estranheza com que Henrique lhe seguia esta efusão de sinceridade,
O conselheiro acrescentou sorrindo: estou a ver que não esperava estas palavras da minha boca, esta confissão de pecador contrito. Confesso que não. Então o que quer? Surpreendeu-me aqui com o coração aberto. Já agora, deixe-me continuar. Uma das ideias que mais me atormentam, sabe qual é? Vê aquela criança que ali está? Ângelo? É uma inteligência que de dia para dia vejo formar-se com um vigor de vida que me espanta. Não é a vaidade paterna que me cega, pode acreditar. Conhecendo-o de perto, há de dar-me razão. Mas o que há além disso nele é um senso profundamente moral, raro até em idades menos tenras. Pois bem, quando penso nele por algum tempo, e conjetura que não serão poucas as vezes em que o faço, quando penso nele e no futuro, sobressalto-me. De um lado, seduz-me abrir-lhe a carreira política, onde há grandes triunfos a embriagar as inteligências e onde pressinto que a dele terá o direito, se não o dever, de procurar um lugar. Mas se me lembro de que na atmosfera daquelas regiões não duram muito estas primitivas canduras da alma, tão adoráveis e consoladoras, quando me lembro de que Ângelo será um dia o que eu já hoje sou, um pouco desiludido, um pouco cético, com franqueza o digo. Hesito em impeli-lo ao redemoinho e pergunto a mim mesmo se mais não valeria dizer-lhe: Ângelo, vive obscuro e tranquilo neste retiro do mosteiro, conserva aqui a ideal pureza da tua alma e procura a felicidade nas satisfações do coração. A luta da vida pode embriagar-te, filho, mas não te fará feliz. Mas não admite possível que um homem possa atravessar a vida política sem sacrificar um só artigo do seu primitivo credo? O conselheiro esteve algum tempo silencioso. Depois respondeu: é difícil. Se um dia a força das circunstâncias realizasse como um fenómeno natural uma revolução completa nas camadas políticas do país, a ponto de trazer à superfície de uma só vez uma geração nova, impoluta, inspirada de sentimentos generosos e de sinceras crenças, então sim, não bastaria o tempo de uma vida para produzir nesses homens reunidos, que uns aos outros seriam ao mesmo tempo exemplo e vigilância, a inquietação que eu receio. Mas lance esses mesmos homens, um, a sós com os seus princípios e com os seus esforços, insolados no meio de uma camada quase toda composta de elementos velhos, e cada um, após uma luta impotente de momentos, ou se retirará, fiel aos princípios, mas desanimado pela ineficácia da sua intervenção, ou ficará, cedendo à corrente e deixando-se penetrar do espírito pouco ideal que rege as massas. Só um desses caracteres de exceção, que são raros na história do mundo, é que poderia lutar e vencer na luta. E a esperar tanto de Ângelo não chega ao meu afeto paterno. Não o fazia tão pessimista, senhor conselheiro, disse Henrique. Conceda-me que julguem demasia carregadas as cores do quadro que me faz. Eu não creio que a corrupção, se acha forte o termo, substitua-o por o que quiser. Relaxação, tibieza de fé política, indiferentismo. Em todo o caso, será uma doença social. Assim abrandada à força da expressão, não ponha dificuldades em adotá-la. Não se me pode levar a mal o propô-la desde que principiei por me declarar afetado da lepra contagiosa. Nunca esperei encontrá-lo tão desiludido. Eu, que me não tenho ainda assim por demasiado crente, creio que quem entrar na política sob a égide de uma convicção profunda pode... O conselheiro interrompeu. Sabe a coragem mais admirável? A de que menos exemplos existem? É aquela de que nos dá uma eloquente mostra a história do aldeão do Danúbio.
Sair um homem de um canto retirado da província, um pouco montanhês e escudado só da sua boa-fé, achar-se de repente no meio de um círculo luzido, ilustrado, elegante, novo para ele, e ousar repetir aí aquelas falas rudes que tanto deliciavam o auditório da sua terra. Ver o sorriso nos homens que a seu pesar respeita e poder ressalvar as suas crenças daqueles sorrisos. Sentir o ridículo a seu lado e ousar fitá-lo. Ferirem-lhe os ouvidos a cada passo as vozes sedutoras da moral elegante e fácil que hoje domina e conservar-se fiel à austera e rude moral que lhe falava entre o rumorejar das folhas da sua aldeia nas longas horas de vigília e de estudo que lá teve. Cair embora, mas cair fiel à consciência como um leal cavaleiro da Idade Média caía pela dama de quem trazia a divisa. É uma espécie de luta para que não abundam lidadores. E nem sempre se deve lançar o labéu de traidores aos que mentem à sua antiga profissão de fé. A maioria cede com boas intenções. O perigo está em chegar a persuadir-se de que as suas convicções eram sonhos, em perder o amor às utopias. Eu confesso que só quando aqui estou é que sinto avivar debilmente o amor que noutro tempo lhes tive. Nisto anunciou-se a visita do Sr. Tapadas, fazendeiro opulento e um dos influentes eleitorais da localidade, criatura em corpo e alma do conselheiro e tão visto em demandas e subtilezas de processos como o mais rábula dos letrados. Demandista por gosto e ofício, levava a sua paixão pela arte a ponto de comprar as demandas dos outros só por gosto de as tratar. Espécie vulgar no Minho, onde uma legislação especialíssima, reguladora da propriedade rural, fomenta estas disposições no espírito dos campónios, das quais os juízes são as miserandas vítimas. Depois de grande exibição de cortesias para a direita e para a esquerda, o Tapadas dirigiu-se ao conselheiro, que o fez sentar ao seu lado, concedendo-lhe todas as provas de deferência e amizade. O homem, que tão judiciosa dissertação acabava de fazer sobre a política abstrata, sentiu, na presença do recém-chegado, que de novo abandonava o espírito da utopia e principiou a tratar com ele política prática sob a feição mais mexeriqueira que ela pode revestir. Tratou-se dos pequeninos processos de preparar candidaturas por força ou vontade dos representados. Henrique deixou-os na conferência e foi sentar-se ao pé das senhoras no grupo formado por Madalena, Cristina e Ângelo. Escuso de referir o diálogo em que tomaram parte estes interlocutores. Reproduziram-se nele os galanteios de Henrique a Madalena, a leve ironia desta e as respostas tímidas e silenciosos despeitos de Cristina. Dona Vitória e Dona Doroteia entremeteram-se de entre em pouco na conversa e, desviando-lhe o curso, fizeram-na cair sobre o assunto das próximas consoadas. Passado o tempo, ouviu-se o conselheiro dizer, elevando a voz para o Tapadas: "Pois, meu caro Tapadas, que tenha paciência este bom povo. Com isso é que eu não transijo. Ninguém é mais condescendente do que eu, menos no que pode arriscar a vida de muitos e entre essas as dos que me pertencem. O abuso há de acabar. Por estes dias deve chegar uma portaria mandando-a expressamente cumprir a lei. Consegui isso do governo. O cemitério fez-se. Eu fui o primeiro a dar o exemplo, levantando ali o sepulcro para a minha família. Depois disso, graças a um preconceito tolo, à má-fé de alguns padres, à frouxidão das autoridades e talvez a alguma incúria minha, ainda ninguém mais se enterrou ali. No entretanto, quase todos os estios se repetem os casos dessas febres que a ciência atribui em grande parte aos miasmas da Igreja,
onde a extrema devoção deste povo acumula em certos dias, durante horas e horas, uma extraordinária quantidade de fiéis. Portanto, com isso não transijo. Hei de acabar com o abuso. Pois sim, mas agora, na ocasião das eleições, senhor conselheiro, não sei se faz bem. Para compensação, trataremos de apressar o princípio das estradas. Também o pude conseguir. Ainda assim, receio alguns motins. Reprimem-se. O pior é que há de haver quem lance mão dessa arma contra nós. Quem? Ora, não falta quem. Basta um missionário que já prego contra isso. Não tenha medo. Quando muito, algum motinzito sem consequências. Leve-os por bem. E se for preciso, fala ao ouvido desse tal missionário. O homem que quer. Provavelmente alguma abadia, algum canonicato. É preciso ver isso. Ele diz que não quer nada. Bem sei, todos dizem o mesmo, disse o conselheiro com a sua descrença de homem político. Tapadas retirou-se mal assombrado. De facto, a opinião pública era, por toda a aldeia, em extremo adversa aos cemitérios. E ele mesmo não estava de todo limpo do preconceito geral. Mas a sua afeição ao conselheiro obrigava-o a digerir a disposição legal conforme podia. Depois de ele se retirar, o conselheiro disse, erguendo-se: Vem em má ocasião a medida, vem. É arrojada para as épocas eleitorais. Se houvesse um chefe hábil que a aproveitasse, podia... Em todo caso, não transijo. Eram 10 horas quando se levantou a sessão e Henrique voltou com a tia para a Alvapenha.